Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 98811 4174. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Arquitetando com Mônica Costa. Olá pessoal, está no ar mais um programa Arquitetando com Mônica Costa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, vejam bem, é muito importante mesmo e é muito sério mesmo e muita gente nem sabe o quanto é sério. Nós vamos conversar com Marcelo Braune, ele que é nosso vice-prefeito aqui de Friburgo, tabelião do cartório do primeiro ofício. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, um prazer estar aqui e para mim é sempre bom falar de coisa de cartório, regularização, fundiária, tudo que é dentro da minha profissão eu fico muito satisfeito de estar podendo falar. Muito bom, porque esse é um assunto que me preocupa muito como arquiteta, porque as pessoas não têm noção, Marcelo, do quanto isso é importante na vida delas e no futuro da família delas. Então, a gente vai começar desde o início. O que acontece? Friburgo, como toda cidade, teve um crescimento, né, ao longo dos anos e acredito que em grande parte, né, desordenado, não é isso? Com certeza isso aí quando tem acontecido, né, a gente vê na maioria das cidades, né, um crescimento desordenado, porque a nossa região, eu digo que no estado do Rio, a região nossa aqui, centro-norte fluminense, cresceu muito após a unificação do antigo estado do Rio com o estado da Guanabara e a ponte Rio-Niterói, né? Uhum. Ali deu um boom imobiliário em toda a região. E Friburgo, pela beleza natural, né, que nós temos aqui, a maravilha de cidade, clima e tal, isso aí foi uma coisa impressionante. Eu digo que eu posso dizer de cadeira isso, porque eu estou no cartório desde desde janeiro de 1967. Há bastante tempo. Já tem 51 anos que eu estou no cartório. Comecei lá reconhecendo firma, datilografando certidões e fui galgando o posto até que em 88 eu passei a ser o titular do cartório. Cheguei a ser substituto na década de 70 até 88, quando passei a ser o titular, né? E aí então eu vi toda essa mudança, toda essa modificação no aspecto imobiliário. Sim. O boom imobiliário, o que ocorreu, áreas rurais que passaram a ser expansão urbana, a dificuldade muito grande de se regularizar loteamentos e parcelamentos nessa região antigamente agrícola e rural, e com o boom imobiliário de sítios de recreio, a dificuldade de se conseguir parcelamento oficialmente, aí então começou a ter os parcelamentos e loteamentos irregulares. Né? O brasileiro ele tem uma facilidade muito grande de encontrar saídas, né? Então, se você não pode fazer de uma forma, nós vamos arranjar outro. E aí a fração ideal ou proporção dentro de uma área foi a forma encontrada para poder alienar,
os imóveis e as pessoas vão se adaptando, isso aí não tem jeito. Sim. Só que quando se fazia esses parcelamentos de áreas maiores, não preocupava muito o setor ambiental. E naquela época, década de 70, início da década de 80, ninguém se preocupava muito com a área ambiental, né? Com o direito ambiental. Então aquilo foi progredindo, só que com a grande vinda de pessoas, especialmente de Rio e Niterói, para Friburgo, com sítios de recreio, você normalmente começa a precisar de serviços. Né? Para o serviço doméstico, o serviço de mão de obra na parte de construção civil, e aí então você começa a criar pequenos núcleos. Aí aquelas áreas que eram maiores começam a ser subdivididas em áreas pequenininhas. Aí então começa a coisa a complicar. Por quê? Porque as pessoas compram o que tem e da forma como dá. E da forma, exatamente. E aí o que acontece? Você começa a criar núcleos urbanos sem ter a infraestrutura necessária. E aí, óbvio, com o passar do tempo, a coisa se tornou, de certa forma, mais complexa, por conta até da questão ambiental. E aí vem uma coisa que nós comentamos, que é a proibição por Corregedoria de Justiça, determinação do Ministério Público de evitar escrituras e registros de imóveis das chamadas vendas de frações ideais de imóvel rural, né? Que é o parcelamento irregular. Aí, vamos dizer, o poder público acha que com isso estanca e resolve o problema. Não resolve. Não estanca, não resolve, porque a pessoa vai vender. Então eu falo que é igual uma água. Se você não tem como segurar. Não tem. Vai procurar um lugarzinho e vai sair. E a história é essa, a pessoa se adapta. Então as pessoas migraram para o instrumento particular. Com o instrumento particular é o que eu sempre me debati com relação, tanto com Corregedoria de Justiça, Ministério Público, a parte de cartórios em si, de que não adianta você proibir a pessoa de fazer, porque aí você vai perder o controle. Você tem que orientar. Tem que orientar. Então, você, com a impossibilidade de fazer a escritura pública por determinação judicial, você migra para o instrumento particular, você perde o controle do total de pessoas que estão adquirindo e transmitindo as propriedades, e ainda há uma lesa muito grande ao poder público em questão de arrecadação de impostos, porque em toda transação tem um imposto de transmissão. Sim. Aí então isso aí, você paga o imposto de transmissão, faz a transação, cadastra-se o imóvel na municipalidade e você então tem o imposto predial e territorial urbano, que está na área urbana, para pagar. Se há essa proibição toda, fica aquele imóvel, uma área grande, cadastrada no INCRA, onde se paga 100, 150 reais por ano, numa área enorme que está ocupada por 20, 30, 40 casas, e acaba que o poder público municipal, mal ou bem, vai ter que fazer o serviço ali, vai ter que fazer a coleta de lixo, vai ter que fazer uma capina, só que não recebe. É difícil. Aí então, para o poder público fica muito difícil. Então, o que acontece? Aí que entra a minha participação, né? Aí o tabelião e o oficial do registro resolve se candidatar. E como eu disse, como a minha ideia é dar uma contribuição dentro da minha área de atuação ao município, eu nem pensei, nem pensaria nunca em querer me candidatar a prefeito, né? Eu falei, o prefeito tem que cuidar de educação, de saúde, mobilidade. Cuidando dessa área eu quero dar minha contribuição com o que eu entendo e que eu conheço. Então, por isso, me coloquei à disposição, acabou que democraticamente fui eleito. E eu acho que, óbvio, a gente tem encontrado muita dificuldade em várias áreas, né? Em todos os setores a gente sabe das dificuldades que todos os governos municipais no nosso estado e em outros estados estão passando, a dificuldade com relação a recursos federais, recurso estadual que virou zero, né? Porque o estado do Rio está falido completamente. A gente sabe da dificuldade
que tem, porém eu acho que eu estou conseguindo avançar muito bem nessa minha área que eu procurei. Porque a sua contribuição está dentro do seu conhecimento. Exatamente. E a prefeitura, ela necessita disso. Ela precisa de pessoas capacitadas para conduzir a situação de forma que facilite para o cidadão, principalmente. E eu vejo que a sua contribuição é nesse sentido de fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, facilite para que o cidadão consiga ter o seu imóvel. Exatamente, é o que eu estava comentando com você antes da gente iniciar o programa, no nosso bate-papo anterior. Justamente, eu às vezes brinco, né? Mas é uma coisa muito séria. Eu digo que, normalmente, eu sempre falo, se o poder público não atrapalhar, já está bom. Já tá bom. Não precisa ajudar, não. Só não atrapalhando está bom. Então, o que eu penso com relação a isso, e aí falando sério, é o seguinte, é a questão da burocracia, dificuldade. Porque o que a gente vê de modo geral, e isso não é Friburgo, não é o estado do Rio, a gente vê, é geral no nosso país. É muita dificuldade para você regularizar qualquer coisa que seja. O que não deveria ser. Não deveria, porque exatamente. A prefeitura ganha, o cidadão ganha. Exatamente. O cidadão muitas vezes deixa de fazer com receio do quanto vai gastar, da dificuldade que vai enfrentar, o tempo, burocracia, tudo acaba espantando. Exatamente. A pessoa desiste. Faz. A pessoa desiste. Então, muita gente, eu estou em cartório há 50 anos. Aí então eu ouço muito isso. As pessoas às vezes chegam no meio da programação de regularização e entregam os pontos. Aí vou terminar de fazer minha casa, vou construir de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Se alguém vier fiscalizar, eu digo que eu tentei e não consegui. E vai por aí afora. Mas aí é o que a gente vê, né? O que acontece? O que eu entendo, Marcelo? Meu olhar como arquiteta. Tudo vem lá no início, quando a pessoa compra um terreno, como você falou, muitas vezes compra de qualquer forma, é ali o contrato de compra e venda. Exatamente. Ele tem a necessidade de construir, a gente sabe, todo mundo tem. É a necessidade de morar. A necessidade de morar. Só que aí, onde começa o problema? Começa... Primeiro, eu entendo assim, na documentação do terreno. Começa exatamente. Isso eu até comentei na rádio. Ponto inicial. É a aquisição do terreno onde você vai construir. Primeiro ponto. Já está difícil de você conseguir regularizar a compra do terreno. Imagina só quando começa a construir, entrar na sua área. Aí ele começa a construir. E aí ele não contrata um profissional que vai orientar, que aí a gente entra em outro problema também, que é complicado. Que aí ele constrói de uma forma fora do que é permitido, fora dos padrões para aquela área. Porque não tem orientação do profissional. Não tem orientação do profissional. Eu falo muito isso. Às vezes invade o terreno do vizinho, às vezes não obedece o recurso frontal, nem o lateral, aí tem abertura para o lado do vizinho, ou então tem para os fundos, ou então construiu acima do gabarito, um andar a mais, dois andares a mais. Isso a gente vê o tempo todo. E além de tudo, ainda tem um agravante. Quem não procura o profissional antes de construir, gasta mais. Gasta mais. Gente, com certeza, com certeza. Gasta. Porque uma pessoa leiga, uma pessoa que está ali fazendo, eu sou construtor e sai construindo, ele vai gastar muito mais material, porque ele vai querer achar que está seguro, quanto mais ferro, mais pedra, mais cimento, melhor, e de repente, com metade daquele custo, ele faz uma obra. E outra coisa muito séria, às vezes aquele terreno, aquele solo não suporta o peso de uma estrutura tão grande. E aí isso acaba afetando de outra forma que é muito perigoso. Com certeza. Né? Então, aí eu vejo que a origem é uma origem do problema. O terreno, a falta de um profissional. A gente está sempre batendo aqui nessa tecla no programa, porque a experiência minha, apesar de ter pouco tempo de Friburgo, agora friburguense, mas o pouco tempo que eu estou aqui, como eu trabalhei muito e tenho trabalhado muito com essa questão de legalização, eu vejo que as pessoas têm construído sem nenhuma orientação,
de qualquer forma, muito além do permitido. Então estão pagando impostos altíssimos por conta disso. Com certeza. Algumas vezes não conseguem legalizar. Já encontrei situação de construir um terreno no meio de um imóvel no meio de dois terrenos. Como é que pode isso? Então, isso aí é o que eu digo. Eu acho que a orientação profissional é uma economia. Eu digo em todas as profissões, né? Eu sempre falo, as pessoas quando vão fazer algum negócio devem procurar um advogado, né? Vai fazer um negócio que envolva alguma documentação jurídica. É advocacia preventiva, é igual o dentista, a gente não vai antes de doer, o ideal é antes de doer, para poder sair muito mais barato, né? Você fazer pura e simplesmente uma prevenção do que ter que depois fazer um canal que é caríssimo e tal. Eu digo a mesma coisa, você defender o cara que já fez a lambança é muito mais caro do que você prevenir, ó, não faça. A parte da engenharia, a arquitetura é a mesma coisa. É o que eu digo, a pessoa gasta muito mais e ainda está arriscado até que demolir. Até que perder o que fez. Exatamente. Não conseguir legalizar e aí deixar aquele problema para os herdeiros, que isso é um problema, a pessoa fica presa aquilo ali. Você já imaginou, uma pessoa precisa vender um bem num momento de necessidade, não consegue legalizar, não consegue vender. Começar do zero quando está na necessidade. E eu digo que muita gente, às vezes, é por excesso de burocracia, às vezes é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, porque não teve um profissional para orientar na compra do terreno, não teve um profissional para orientar na construção da casa. E para tudo tem um profissional, como você falou. Você vai comprar um terreno, você procura um corretor. Exato. Você vai construir, você procura um arquiteto. Um arquiteto, exatamente. Não, é isso mesmo. Ainda construindo... Os profissionais existem para isso. Todos os profissionais relacionados a isso, não é? Exatamente. Quando você falou do dentista, cada um tem uma profissão relacionada a um... Então, e o preventivo é muito melhor que o curativo. Depois que o problema acontece, é muito mais caro. Tem pessoas que gastam para construir uma casa que daria para construir duas. Exatamente, isso aí não tem dúvida. E eu digo a você que junto com as coisas que eu já tenho conseguido, porque a gente fez um trabalho, modéstia à parte, muito bom. Logo no início do mandato eu pedi a Renato. O Renato foi um dos primeiros decretos a criação da Comissão de Regularização Fundiária, em que eu fiquei na qualidade de presidente, montei minha equipe, uns 3 meses depois já estava tudo organizadinho, começamos a trabalhar. E vai muito bem, graças a Deus. Meus funcionários são ótimos, só ouço elogio no termo de atendimento, de solução dos casos, e o retorno é ver a satisfação e a alegria das pessoas quando tem imóveis que eles achavam que nunca iam poder ter regularizado, e a gente faz uma regularização até de posse, onde a pessoa recebe o seu IPTU com sua inscrição, com seu nome e seu endereço. Isso aí a pessoa fica numa felicidade, você não imagina. É uma tranquilidade muito grande. E o meu ponto 2, que eu tenho vontade de ver se até o final do ano a gente consegue fazer, é ter a engenharia pública para cuidar das pessoas de baixa renda que não têm dinheiro para poder pagar um engenheiro, um arquiteto. Aí então aquelas casinhas de até X metros quadrados de construção, né, das pessoas exatamente, com menor recurso, isso a gente tem que dar, porque as pessoas que têm recurso, eles têm que contratar o profissional. Sim. Até porque senão vai ficar mais caro do que, né, como nós falamos aqui. Sim. Agora, quem não tem jeito, ele não vai conseguir, ele já comprou aquele terreno para pagar em 100 meses. Sim. Aí então a construção vem aquilo devagarzinho, todo mundo na família ajuda, é o filho que ajuda, é a mulher e tal. Cada um dá um pouquinho. Aí então é impossível essa pessoa gastar o dinheiro com um profissional para fazer um projeto, uma planta e acompanhar. Aí tem que ter engenharia pública. Né? Se Deus quiser, eu até o final do ano eu consigo implantar isso aí. Vamos ver. São minhas vontades, às vezes, tecnicamente é difícil, às vezes é a questão de recurso, mas eu vou tentar. Isso vai ser muito bom. Então, pessoal, nós vamos dar um tempinho, vamos para o nosso intervalo comercial, nós vamos voltar
com esse assunto, que é um assunto bem extenso, que é muito importante, com certeza, para a vida de todos. E nós voltamos a conversar com Marcelo Braun. Até já. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para a Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Gepla te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Que tal mudar o visual? Você conhece o Espaço Gisele Matos? Venha nos fazer uma visita. Venha brilhar no Espaço Gisele Matos. Rua Deolina Turler 30, Cônego. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 988 11 41 74. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial. Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo. Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta. Então, pessoal, estamos de volta com Marcelo Braun. A gente está conversando sobre legalização de imóveis, um tema muito importante. Mas você estava falando no bloco anterior sobre a questão da engenharia pública e eu achei muito interessante você tocar nesse assunto. Porque nem todos têm condição de ter um profissional. Exatamente. Aí eu acho que é uma obrigação do poder público, assim como tem o atendimento
de medicina gratuita, Sim. assim como tem também a parte de odontologia, tem a defensoria pública ali. Eu acho que também é importantíssimo, porque é questão de segurança. Questão de segurança, tranquilidade, porque, vê bem, a pessoa construir sem uma orientação técnica, você falou, pode causar um desastre, desabar alguma coisa, é muito perigoso. Muito, porque e além da economia, né? Aí então acho que isso aí é um passo que eu pretendo dar. Mas esse ano, o que acontece? Nós conseguimos depois, paralelamente ao nosso assunto da regularização fundiária, um assunto que não é diretamente ligado a mim, que é a parte de meio ambiente, né? Aprovação de projetos e tal, a regularização de construções. Né? Porque o meu assunto principal é a regularização do terreno, que eu digo que é o principal. A construção é um acessório ao principal, mas é tão importante quanto o principal. E aí, então, nós conseguimos reeditar a Lei 90, que passou a existir no governo do Rogério, que foi excelente, foi uma atitude maravilhosa da Secretaria de Meio Ambiente, e nós reeditamos com algumas melhorias e facilidades para poder ainda buscar mais ainda as pessoas a nos procurarem, né? Aí foi a Lei 114, que já está em vigor. Sim. E essa legislação, então, que é a reedição da Lei 90, dá condição de você ir procurar a prefeitura, junto com o seu projeto da sua construção já feita, para poder fazer a regularização, existir oficialmente o seu imóvel, a sua benfeitoria, a sua construção, e com quase 80% de desconto no que você gastaria para fazer um projeto normal de construção, que seria antes de começar a construir, que é o mais correto, até por questão de segurança, você fazer o projeto, leva para ser aprovado, vê se está atendendo todas as normas legais, recuos, etc, etc. E aí então você vai construir com mais tranquilidade, com mais segurança. Mas, para quem já fez, e até, como nós dissemos no primeiro bloco, pela dificuldade criada pelo poder público em termos de exigências e mais exigências, burocracia e mais burocracia, e desistiu e resolveu fazer sem regularizar, sem seguir os caminhos legais, nós abrimos até uma sucessão dentro dos governos, né, que começou lá com o Rogério, nós estamos dando continuidade, foi um trabalho muito bem feito, que é a antiga Lei 90 e a atual 114, que dá a condição de você regularizar, mesmo que você não tenha o terreno regularizado. Sim. Mesmo que você só tenha a posse do terreno ou uma promessa de compra e venda por instrumento particular, você pode e deve ir para regularizar, pagar o imposto IPTU que você tem que pagar, que é uma obrigação, e porque quando você está regularizando, você está contribuindo para o poder público com o seu imposto, você vai ter o retorno. Sim. Em serviços públicos, é o que eu falo. A coisa tem que andar por aí. Muitos têm que pagar pouco e não poucos pagar muito. A situação do Estado, acho que tem que ser dessa forma. A gente não pode ter pessoas que se recusam a pagar, pessoas que fogem das fiscalizações e ficam driblando o poder público para não pagar, e outros tendo que pagar pelo serviço de outros. Né? Isso aí realmente. Aí então, eu acho que quanto mais gente contribuir, menor precisa ser o valor de contribuição de cada um. Claro. Isso é o lógico. Então, voltando, né, o pessoal de casa, tem muita gente que comprou aquele terreninho, contrato de compra e venda, né? Contrato particular, não tem ainda escritura, e construiu. Inadvertidamente está com isso tudo enrolado, e que se não tiver alertado de que precisa regularizar, só vai lembrar de fazer, e aí acaba ficando muito mais caro e é demorado. Aí então a pessoa só lembra de fazer quando vai vender, ou então quando acontece, alguém morre, tem que fazer um inventário e começa a regularizar tudo. E tudo que você precisa fazer na emergência sai mais caro. Isso não dá certo.
eu já digo logo que não dá certo, porque você resolve vender, você resolveu vender por uma necessidade. A necessidade não tem como esperar o andamento de um levantamento arquitetônico, levantamento de um processo na prefeitura. Exatamente. Aí você fica desesperado porque acha que o profissional ele vai fazer o projeto assim. Aí vai dar entrada na prefeitura no dia seguinte e assim vai estar pronto e aí você vai vender, e não é assim. Então, por mais que a gente até se esforce, não só o profissional, como também os funcionários que trabalham nos setores diversos, né, de meio ambiente, fazenda e tal, não se consegue. Tem um processo a ser feito que sempre é um pouco mais demorado. Nada absurdo em termos de demora, tá? Porém, não é o que a pessoa deseja quando eu quero vender porque surgiu uma oportunidade de eu comprar uma casa num lugar melhor, mas eu tenho que vender a mim e tem quem compre, mas só se estiver regularizado. E aí lascou. Aí então, é o que eu digo, a pessoa tem que lembrar, aproveitar, porque é uma chance de ouro. É uma chance de ouro essa legislação a Lei 114, que é a sucessora da Lei 90, que é a regularização da benfeitoria já feita. Os descontos são enormes, você passa a ter tudo certinho, tudo regularizado, e quando surgir uma oportunidade ou uma necessidade de você alienar o imóvel, não só por venda, como às vezes uma sucessão, né, por falecimento, você já tem tudo regularizado, tudo direitinho. E é o que eu digo, o grande impasse sempre se fazia, se eu não tenho a escritura, então não aceitam. Agora já aceitam, então, sim. Essa lei... Nós estamos cadastrando dentro da regularização fundiária todas as declarações de posse. A pessoa tem que, não adianta achar que, eu vou fingir que eu estou na posse, eu gostei de ter um terreno vazio ali, eu vou cercar e vou dizer que eu estou na posse há 10 anos. Não, ele vai ter que assinar uma declaração, que é uma coisa seríssima, declarando detentor da posse daquele imóvel, quer seja uma casa, quer seja um terreno, o que for, ele vai assinar e é um documento seríssimo. Não pensa que é chegar, eu detenho a posse daquele imóvel ali. Não é assim não. Aí então tem que ter muita consciência disso aí. Agora, quando você está na posse do imóvel, você está ali com benfeitoria ou não, porque você exercer a posse não precisa necessariamente já estar construído. Você está ali na posse daquele terreno, você ali cercou, você plantou ali umas árvores frutíferas, está ali usufruindo daquele terreno. Agora eu quero construir, então vamos regularizar? Vamos. Sim. Existe hoje o processo de uso capião extrajudicial, que é uma coisa que simplificou muito a aquisição da propriedade, muito mais rápido. Agora, enquanto não se procede à titulação, pode fazer a regularização lá na prefeitura. Se é inicialmente para a gente tratar o assunto do terreno, vai procurar a minha equipe de regularização fundiária, vai procurar o Francisco, vai procurar o Alessandro, para poder ter essa regularização do terreno. E aí, se já tiver a construção feita, vamos aproveitar a Lei 114, procurar lá o setor da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente e entrar com requerimento, regularizar, porque hoje nós, lá da Prefeitura, estamos ajudando, nós não estamos criando problema, nós estamos ajudando a pessoa a regularizar. Sim, e isso já ajuda bastante, porque realmente essa questão de deixar para a última hora, ou quando você está com a faca no pescoço, realmente não dá. Não, então, aí o que eu digo, acaba, quando você precisa fazer alguma coisa emergencialmente, sempre acaba saindo mais caro, porque você não tem tempo para poder fazer com calma e usufruir de algum desconto. Você vai ter os descontos, né, Marcelo? Além de ter os descontos, essa nova lei, pelo que eu entendi, ela abrange os dois tipos de imóveis, aquele que tem o registro e aquele que não tem.
Exatamente. Aquele que tem o registro e o que não tem. A pessoa, se já regularizou o terreno, ótimo, excelente. Ótimo. Já é um meio caminho. Passo. Meio caminho andado aí. Sim. Aí então é só regularizar a benfeitoria. Mas aqueles que não têm nem o terreno regularizado, também nós estamos cuidando disso. Aí é o que eu digo, são 2 setores diferentes. Um é essa comissão criada agora no governo do Renato, que é a Comissão de Regularização Fundiária, que é essa que eu dei o pontapé inicial aí, e a Lei 114, que é justamente para fazer a regularização da benfeitoria, da construção em cima. Então, depois que a pessoa legaliza isso na prefeitura, tem pessoas que acham, Marcelo, que ela está com o IPTU no nome dela, tá tudo resolvido, mas não é bem assim. Acabou lá na prefeitura e vai para o cartório. Então, quando chega no cartório, como é que fica? Perfeitamente. Isso aí, o final da história é a regularização no registro de imóveis. Então, o que acontece? Nós temos várias situações, é bem amplo o assunto, mas, vamos dizer, um resumo bem pequenininho. A parte do terreno, se a pessoa não tem a sua escritura, não tem ainda a sua titulação de propriedade, só tem uma posse, se ele tem contrato particular, ele vai procurar a pessoa que o vendeu através de contrato particular, na promessa de compra e venda, para fazer uma escritura definitiva no cartório e levar ao registro. Se só tem posse, vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública para poder ingressar com a solicitação de uso capião para poder ter sua titulação. E após o registro do terreno, aí que vem a regularização da benfeitoria. Como eu disse, a benfeitoria é um acessório ao principal, que é o terreno. Então, essa regularização da benfeitoria se dá após todo o processamento ali na Secretaria de Meio Ambiente de vistoria e averbação da casa para obtenção do habite-se. A pessoa então vai pegar isso aí e se encaminhar ao cartório para averbar na matrícula do imóvel a existência da casa no terreno. Olha. Como é uma coisa bem ampla, eu me coloco à sua disposição. Uma hora que você queira, eu volto ao seu programa, que é um prazer grande estar junto com vocês aqui. E a gente se estende um pouquinho mais, dando mais detalhes com relação a isso. Olha aí, então nós vamos abusar um pouquinho do Marcelo, da boa vontade dele. Aproveitando, eu gostaria de convidar, seria muito bom nesse programa a gente ter também a presença de um outro profissional muito importante que lida com essa questão de documentação de imóveis, que é um corretor, e a gente faz um bate-papo aqui bem legal. Excelente, muito bem pensado. Muito bem pensado, interessante. Nós vamos convidar um corretor, nesse dia, vamos marcar com o Marcelo e vamos trazer e vamos continuar esse assunto. Então, faz um bate-papo em especial, essa parte regularização dentro do registro de imóveis, né? Muito bom. Isso aí tem bastante assunto. E é bom para esclarecer, o pessoal, porque o que eu falei no início, muita gente não faz por dificuldades de documentos e burocracia e excesso. E muita gente não faz por falta de conhecimento. A gente aqui vai procurar dar conhecimento. Exatamente. O nosso objetivo aqui é levar informação para você ter uma ideia do que você precisa fazer para não deixar para a última hora, porque isso aí realmente é muito complicado. Com certeza absoluta. Marcelo, muito obrigada. Eu tenho certeza que as informações que você passou aqui para o pessoal foi muito importante. Nós vamos continuar nosso bate-papo. Você aí de casa, se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Nosso WhatsApp, código 22, número 98811-4174. E o nosso e-mail arquitetando.monica.costa@gmail.com. Marcelo, quer deixar algum número de telefone do cartório, algum contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida? Olha, lá no cartório eu estou licenciado, Aí então no cartório oficialmente eu não estou lá. Eu de vez em quando vou lá para olhar meus funcionários, que eu gosto muito de todos, e tem meu filho e meu irmão que estão lá como meus substitutos atualmente enquanto eu estou licenciado. O telefone é 25230001 e lá todos os funcionários vão estar com todas essas informações que eu dei. Então, sem problema, não precisa estar falando comigo, os funcionários estão capacitados a dar essa informação.
Na prefeitura, por incrível que pareça, eu não lembro o telefone de cabeça. Eu também não. Mas eu digo a você que a Comissão de Regularização Fundiária, nós temos lá a recepção lá com a Maria Helena, nós temos no atendimento lá o Alessandro e o Francisco, tá? E nos bastidores tem a Rossana e o Marcel, que me ajudam lá na parte mais de dar soluções a assuntos diversos. E esses funcionários lá também estão habilitados e capacitados a dar todas as informações com relação a isso. Então, e, óbvio, eu estando ou no cartório, ou na rua, ou em qualquer lugar, olha, se for falar de coisas para ajudar a regularização fundiária, coisa assim, pode falar comigo que eu não me incomodo de falar e ajudar, porque o meu intuito é esse, é poder ajudar com aquele conhecimento que eu tenho. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Nada. Nós vamos marcar nosso próximo encontro aqui, então. Perfeito. Você me avisa, eu já boto na agenda, é um prazer grande. Obrigada. Então, pessoal, chegamos ao final desse programa. Não esqueçam de mandar as mensagens pra gente pelo celular, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Mandem, porque nós vamos marcar com o Marcelo mais uma vez. Vamos trazer um corretor aqui também para tirar as dúvidas de vocês aí de casa. Muito obrigada pela audiência de todos. Obrigado aos nossos patrocinadores. Um beijão a todos e até a próxima. Arquitetando com Mônica Costa. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para a Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Gepla te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 98811 4174. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial. Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo.
Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta.